Nesta época de festas em que nós nos lembramos do nascimento de Jesus, recordamos que entre os nomes que Jesus recebeu, ou pelos nomes pelo qual ele é designado, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Judá foi, de fato, segundo nós podemos ler no relato bíblico, a tribo mais forte, aquela tribo que sobressaiu dentre as 12 tribos de Israel, aquela que se tornou a mais significativa em termos de número e de força, e chegou mesmo a designar o nome de um reino, o reino de Judá, era o reino do sul. E não somente isto, mas até hoje, o reino de Judá e o povo e a tribo de Judá dá o nome a toda a raça de Israel, porque normalmente nós chamamos aos israelitas judeus, mas na verdade os judeus seriam só aqueles que seriam da tribo de Judá. Porque é que entre todos os filhos de Jacó, os 12, foi Judá o escolhido por Deus para liderar? A resposta mais clássica, irmãos, diz respeito à ordem de nascimento. Era tradição em Israel que o primeiro filho, o primogênito, herdasse a maior porção das riquezas, das bênçãos, e que se tornasse, por consequência, o herdeiro do pai no que diz respeito à designação da família. Mas Judá não era o filho mais velho. Ele era o quarto filho de Jacó. E o que aconteceu com os outros? Por que foram rejeitados? Quando lemos a história bíblica, irmãos, vemos que os motivos realmente eram graves. O filho mais velho chamava-se Rúben, mas diz o texto sagrado que a certa altura ele se deitou com a concubina do seu pai, e por isso Jacó o riscou da herança. O segundo filho era Simeão. Ele e Levi, o segundo e o terceiro, usaram de uma artimanha violenta para se vingarem de toda uma aldeia, porque um dos jovens daquela aldeia tinha feito mal à sua irmã. E com isto passaram à espada, ou seja, mataram todos os homens daquela aldeia. Foi tão violenta a sua decisão que o pai disse que Simeão e Levi só tinham-lhe trazido tristezas e angústias e tinham colocado em risco a sobrevivência da família, e por isso eles não puderam ser aqueles que recebiam a herança principal. Logo podemos ser levados a concluir que Judá é escolhido porque ele era o melhor de todos, tinha o melhor comportamento, era aquele que, enfim, tinha uma atitude mais sábia. Mas quando lemos o texto sagrado, irmãos, descobrimos que Judá não era propriamente uma peça muito agradável. Diz o texto sagrado que Judá deixou a sua família. Ele foi viver entre os cananitas, casou-se com uma mulher cananita, associou-se aos costumes e às práticas dos cananeus. Os seus filhos eram homens maus. O mais velho era tão mau que Deus permitiu que ele morresse novo. E o segundo era tão mau quanto o irmão e seguiu o mesmo caminho. E a viúva dos dois acabou por engravidar do próprio Judá. Que história complicada. E nós podíamos dizer assim, esta história não é digna de figurar na sucessão de Jesus. Como é que este personagem, logo ele, vai ser aquele que vai dar um dos nomes, é a tribo na qual o Senhor Jesus vai nascer? Então, porque Judá foi escolhido? Bem, irmãos, a escolha de Deus é sempre a graça. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, segundo o texto sagrado, aquilo que eu acho pelo menos uma das razões importantes pelas quais Judá foi escolhido. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 29. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 29. A história nos conta a respeito de Jacó. Jacó era o segundo filho de Isaac. Já hoje vimos um Isaac. Olhando para o Isaac, irmãos, eu só posso dizer uma coisa, e os irmãos vão entender porque é que eu vou reparar nisto. Que bela cabeleira. Mas enfim, não são para todos, não é? Jacó era filho de Isaac, não era o filho mais velho, e o texto sagrado diz que ele engana o seu pai por orientação da sua mãe, e ele recebe a bênção principal. Mas o seu irmão mais velho, Esaú, não era um homem para brincadeiras. Ficou tão zangado que prometeu matar Jacó, e Jacó tem que fugir para uma terra distante que ele não conhece. Ele tem que ir para a Mesopotâmia, de onde a sua família saiu, e sob a orientação da sua mãe Rebeca, deve procurar ali os seus familiares e ali ficar. E Jacó vai. Agora imagina a situação de Jacó. Está triste. Está talvez deprimido. As coisas na vida dele não correram bem.
Ele está indo sozinho para uma terra que ele não conhece. Ele não sabe como é que as coisas vão correr. E o que acontece é o seguinte, irmãos, quando ele chega àquela terra, uma terra estranha que ele não conhece, ele depara-se com uma jovem. Mas não era uma jovem qualquer. Era a mulher mais bonita que Jacó já tinha visto na sua vida. E aconteceu com ele o que acontece com os jovens. Muitas vezes, quando encontram moças muito bonitas, apaixonou-se profundamente. Em Gênesis 29, nós lemos o seguinte, irmãos, versículo 16. Gênesis 29, 16. Labão, tio de Jacó, tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos baços, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Esta é uma daquelas histórias românticas da Bíblia. Jacó ficou perdido de amores por Raquel. O texto sagrado é bastante exagerado na sua afirmação, porque diz 2 vezes que ela era muito bonita. Uma vez não chega, diz ela era muito bonita. Ela era realmente bonita. É esta a tradução do original, é uma forma de tentar expressar que Raquel era deslumbrante. E o Jacó ficou mesmo deslumbrado. E ele vai ter com o tio. Ele não tem dote nenhum. Naquele tempo, a prática, o hábito era pagar o dote, dar o dote pela noiva. E a média de dote que um jovem podia dar em termos de trabalho era cerca de 1 ano e meio. Era o que valia, normalmente, não é? Uma noiva. Mas ele chega ao seu tio Labão e diz assim: eu estou disposto a servir 7 anos por Raquel. Os irmãos já viram o que é que isto significa? São capazes de perceber o quanto isto representa? Se ela já era bonita e tão valorizada pela comunidade, a partir de agora então é que tinha mesmo razão para ser vaidosa. 7 anos eu estou disposto a servir por ela. Esta história é tão famosa, irmãos, que o nosso poeta maior, Camões, escreveu um soneto sobre o assunto. Lembram-se? É o soneto 29. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Assim dizia Camões. Que grande história de amor, irmãos. Mas o que eu quero falar aos irmãos hoje não é sobre a história de amor de Jacó por Raquel, porque não é de Raquel que nós temos o nascimento de Judá, mas de Lia, de Leia, a sua irmã. Veja a situação desta moça. O texto sagrado continua e no versículo 21 diz assim: disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa, a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. Eu queria que o irmão pensasse um bocadinho, porque se calhar nunca o fez, na situação desta jovem. Não Raquel, Lia. Ela tinha uma desvantagem significativa em relação à sua irmã mais nova. O texto sagrado é muito suave. Diz assim, que ela tinha olhos baços, sem brilho. Irmãos, vamos cortar a coisa de forma bem simples e direta. Lia era feia. E a sua irmã era extremamente bela. Que situação complicada. A vida desta moça era uma vida difícil.
De vez em quando, algum jovem aproximava-se dela, mas não se aproximava por causa dela. Aproximava-se para saber como é que se chamava a irmã. De vez em quando, alguém se aproximava do seu pai, mas o interesse nunca era em Lia, era sempre na sua irmã mais nova. Quando Raquel passava, os rapazes todos viravam-se. Quando Lia passava, ninguém sequer piscava o olho. Ela era constantemente a filha que não chamava a atenção e o interesse. Até que um dia acontece algo diferente, especial. Jacó, um primo distante, aparece, um rapaz interessante, quem sabe pode trazer alguma novidade, e realmente Jacó apaixona-se por Raquel. E a história era sempre a mesma. Agora chegou o momento do casamento. E Lia vê todos aqueles preparativos que são feitos para a sua irmã poder casar. Afinal, era uma história que já era conhecida em toda a redondeza. 7 anos o rapaz serviu para ficar com ela. Ei, isto é que é amor. Mas olha, vale a pena. Ela é tão bela. E nas vésperas daquele casamento, imaginem, irmãos, deixem-me imaginar. Os irmãos já sabem que a minha imaginação às vezes faz isto. Labão chega-se ao pé de Lia e diz assim: tu vais ser mulher de Jacó. Mas como é que eu vou ser mulher de Jacó? Oh pai, tu sabes perfeitamente que ele é completamente perdido de amores pela Raquel. Sim, mas tu é que vais ficar com ele. Tu és a filha mais velha, tens que casar primeiro. Mas como é que nós vamos fazer isso? Ele não vai aceitar casar comigo. Ele trabalhou, foi por Raquel. Deixa estar que eu resolvo este problema. Temos uma festa. Temos muito vinho. Eu faço questão de garantir que ele vai beber bastante. E depois à noite, a noiva é sempre entregue, tu sabes perfeitamente bem, com um véu pesado. A tenda vai estar escura. Não te preocupes, ele não vai dar pela diferença. O que é que isto fazia no coração desta moça? O que é que esta rapariga podia sentir? Era vergonha. Era humilhação. Será que a única maneira dela conseguir um marido era através do engano? Esta história, evidentemente, que nos lembra aquilo que Jacó fez lá atrás, porque ele também enganou, lembram-se, irmãos? Ele engana um pai que também está no escuro, não na escuridão da luz, mas na cegueira. Ele também se disfarça para fazer de conta que é o seu irmão e vai lá e engana. E assim como ele enganou, ele vai ser enganado. Os irmãos conseguem imaginar ou sentir um bocadinho daquilo que Lia sente no outro dia de manhã? Quando Jacó finalmente desperta e olha para o lado e diz assim: o que é que estás a fazer aqui? Sou tua mulher. Agora não há como voltar atrás. E ele sai furioso da tenda para ir ter com Labão e dizer: por que é que me enganaste? Eu não queria ficar com esta. Eu trabalhei foi pela outra. O texto sagrado nos diz que Jacó acaba por ter que continuar ali. Labão sabe que ele é um bom trabalhador e vai convencê-lo a trabalhar mais 7 anos. No entretanto, passado uma semana, lhe entrega a outra filha e o casamento é feito quase em simultâneo. E diz o texto sagrado então que finalmente ele casou com as duas. E diz claramente no versículo 30: entrou também a Raquel e amou a Raquel mais do que a Lia. Vendo, pois, verso 31, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O que aconteceu foi o seguinte, irmãos. O texto sagrado no original diz mesmo: ela era desprezada, ela era odiada. Ele tinha raiva desta situação. De alguma maneira Jacó devia achar que Lia tinha concordado com aquilo tudo. Ele cumpria os seus deveres com ela como marido, porque afinal de contas o pai estava ali a supervisionar tudo, mas ele ficava mesmo, era na tenda de Raquel. Todos os gestos de amor, todos os gestos de carinho, todas as manifestações de paixão, era para Raquel. Lia era sempre desprezada. E então, Deus ouve a sua situação e lhe dá um filho. Veja aí, meu irmão, o texto, verso 32. E concebeu Lia e teve um filho e chamou o seu nome Rúben, porque disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. O sonho de Lia é ser amada. O sonho de Lia é ser querida. O que ela quer é que alguém a aprecie por aquilo que ela é. Que consiga ver além de um semblante que não é muito atrativo, que consiga perceber algo mais do que aquilo que as pessoas não conseguem ver. E ela pensa: talvez se eu conseguir o amor de Jacó, eu vou ser feliz. Eu vou ter razão para estar alegre.
Então ela tem um filho, e ela tem este filho, e apesar de que ela sabe que é bênção de Deus, ela continua concentrada em uma única coisa: conseguir o amor do seu marido. E o que acontece? Nada mudou. Ela tem um filho, mas isto não mudou o coração de Jacó. Então ela tem outro. Diz o versículo 33. Concebeu outra vez e teve um filho e disse: porquanto o Senhor me ouviu, eu era aborrecida, e me deu este, e chamou o seu nome Simeão. Que coisa triste, irmãos, dar um nome num filho porque ela se sentia aborrecida, porque ela era desprezada, porque ela continua na expectativa de ser apreciada pelo seu marido. E ela tem um terceiro filho, e quando ela tem o terceiro filho, ela diz: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi, e Levi significa apegado, alguém que está, não é? Que está junto. Ela diz: finalmente, eu tive 3 filhos, agora o meu marido vai gostar de mim, ele agora vai se apegar a mim. Mas cada vez que isto acontecia, a desilusão era maior ainda. Ela vivia na expectativa da apreciação de um marido que não a amava. E apesar de tudo que ela fazia, continuava sem amá-la. Raquel era estéril, mas era a Raquel que Jacó queria. Uma famosa canção dos Beatles, banda, não é? Ficou mítica. Dizia: all you need is love. Tudo o que você precisa é amor. Mas a mensagem que os Beatles ensinaram e que o mundo acreditou não é verdade. Porque o amor de que eles falavam era este amor humano, esta apreciação unicamente humana, este desejo que nós temos de ser apreciados, de que os outros gostem de nós. E então, irmãos, nasce um 4º filho. Eu queria que os irmãos prestassem atenção na diferença que existe aqui neste 4º filho. Diz o versículo 35. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: desta vez louvarei ao Senhor. O 4º filho, irmãos, marca uma mudança na atitude de Lia, marca uma alteração no seu entendimento da verdade espiritual, marca uma evolução no seu crescimento como pessoa. 3 filhos ela teve, na expectativa de que o marido a ame. Continuava tentando ser apreciada por ele, cansada de ser olhada de lado, cansada de ser humilhada. Ela está na expectativa de que finalmente o seu marido goste dela, mas ela já percebeu que isto não vai acontecer. E quando ela tem o 4º filho, ela não fala mais do marido. Ela diz: agora eu vou louvar a Deus. Agora eu vou louvar a Deus. Agora eu encontrei quem me aprecia por aquilo que eu sou. Agora eu descobri alguém que me ama como eu sou por dentro. Agora eu encontrei alguém que não me rejeita, e este que tem ouvido a minha oração, e este que realmente me ama como eu sou, é a este que eu vou louvar. E por isso ela chamou o seu nome Judá. E Judá é aquele que vai dar origem à tribo de onde o Salvador sairá, o leão da tribo de Judá. Irmãos, nós vivemos num mundo de desilusões. Homens e mulheres estão buscando em outros homens e mulheres aquilo que eles não podem dar. Nenhum homem pode ser tudo aquilo que uma mulher precisa. Não pode. Nenhuma mulher pode ser tudo aquilo que um homem deseja. Não pode. Lia demorou muitos anos para descobrir isto e então encontrar a única relação que realmente nos preenche, que é o Senhor. Eu creio, irmãos, que Judá foi o escolhido de Deus porque o seu nascimento marcou esta progressão espiritual de Lia, a sua descoberta da satisfação em Deus apenas. Desta vez louvarei ao Senhor. Muitos anos depois, um descendente seu, chamado Davi, vai fazer ecoar esta mensagem quando ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Salmo 62. Todos nós já experimentamos de uma forma ou outra a dor da rejeição. Todos nós já experimentamos a dificuldade de ser olhados de lado, o sofrimento de ser deixados para trás, uns mais do que outros.
A religião, em geral, dá um toque moralista nisto tudo e dá a entender que Deus favorece os bem-sucedidos, os mais comportados, os certinhos. Mas não é essa a verdade da Bíblia e do Evangelho, irmãos, porque a maravilha do Evangelho é que Jesus veio exatamente para os desprezados, para os rejeitados, para os que foram olhados de lado. Quando Jesus se apresentou no início do seu ministério, na sinagoga de Nazaré, ele leu o texto da profecia de Isaías que dizia: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos cativos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o Deus de Lia, o Deus dos desprezados, o Salvador dos rejeitados. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que está aqui nesta manhã, pare de tentar encontrar a satisfação na sua vida por meio da apreciação dos outros. Pare de ser escravo dos comentários alheios, na expectativa constante de ser bem aceito. Deixe de ser dominado pela necessidade de aprovação e elogio. Nós nunca ficamos completamente satisfeitos com isto. Nunca nos satisfazemos plenamente em outras pessoas. Nunca vai ser suficiente a apreciação, o elogio ou a palavra bonita que alguém nos dá. Vamos sempre querer mais. Só aguça a fome. Só em Deus nós vamos encontrar a plena aceitação e a satisfação que realmente enche o nosso coração. Se a sua vida tem sido uma vida em que tem experimentado rejeição, desprezo, se tem vivido na sombra de outros, se tem sentido que não é valorizado, que não é valorizada, que não é respeitado ou querido, que não é amada como deveria, eu quero lhe transmitir a boa nova do Evangelho. Volte-se para Jesus. Ele veio para nós, para todos nós. Mesmo aqueles que os outros não apreciam, porque Ele nos vê por dentro. E se você abrir o seu coração para Ele, Ele quer fazer consigo aquilo que fez com Lia. Quer abençoá-lo da mesma maneira, quer abençoá-la da mesma maneira. Quer fazer com que se sinta apreciado, Ele quer que você perceba que é amada. Até o dia em que a irmã, em que o irmão vai poder fazer como Lia e dizer: eu agora louvo ao Senhor. Mesmo que os outros não me apreciem, porque o meu Deus me ama e o seu amor é supremo e está acima de todas as coisas. O Deus Criador do universo quer o seu amor e a sua comunhão. Experimenta a salvação do Senhor, o resgate, a razão de ser, o propósito de caminhar com Ele, que faz toda a diferença. Aprenda a descobrir e a viver na graça do leão da tribo de Judá. Desta vez, eu louvarei ao Senhor. Amém.